Estou aqui? Não sei. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aguardar só mais alguns instantes para que a gente possa... Boa noite, Cássia. Oi, Isabela. Oi, Jana. Boa noite, querida. Rafinha, boa noite. Para que nós possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Domingo, né? Por que não aprender mais? Oi, Raquel, boa noite, querida, boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite, Jarlene. Eu sempre... Oi, Tainara, boa noite. Eu sempre entendi que quanto mais a gente conhecer... Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E na verdade essa verdade é sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca. Basicamente é isso. E quanto mais eu conheço sobre mim mesmo e o mundo que me cerca, mais eu consigo me governar. Quanto mais eu consigo me governar... Boa noite, Janine! Quanto mais eu consigo me governar, mais em paz eu estou. Boa noite, Ed. Bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. Vamos iniciar então. Gabi! Boa noite, Gabi! Tudo bem, querida? Vamos iniciar então com uma prece, como não pode deixar de ser. Convido então a todos que fechem os olhos. Mestre Jesus, aqui nós nos encontramos reunidos, Senhor, em Teu nome. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em busca de esclarecimento, consolo, fortalecimento para a nossa alma. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos vencer a nós mesmos, para que possamos ser um contigo, assim como Tu és um com o Pai. Socorre-nos, Senhor, em nossas imensas fragilidades, e que hoje possamos terminar esse estudo, todos nós, mais conscientes, mais despertos para a nossa realidade espiritual. E eu, Senhor, Teu mísero servidor, peço Tuas bênçãos para que a espiritualidade maior se faça presente e possa falar através de mim o que aqui deve ser dito. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, nós damos por iniciado o estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Eu quero iniciar esse estudo de hoje com uma colocação muito simples. Absolutamente não é aqui a nossa proposta de ofender a quem quer que seja, seja de qual a religião, quais os conceitos que professem aqui. Hoje esse não é o nosso objetivo, decididamente não. Hoje nós vamos falar não somente sobre... Aliás, na verdade, nós vamos falar muito pouco sobre doutrina espírita. Mas vamos falar, sim, muito sobre teologia, cristianismo primitivo. Hoje, boa noite, Renata.
Hoje nós vamos falar sobre 5 questões que estão presentes na história da humanidade há 2000 anos. Alguns dos dogmas, aproximadamente há 2000 anos, nem todos, tem dogmas muito novos, mas nossa proposta aqui é levar conhecimento. Então nós vamos falar sobre se o inferno existe, sobre se Jesus é Deus, sobre a questão do Espírito Santo, sobre se Maria é virgem e se nossos pecados são perdoados. São dogmas, conhecimentos que foram imputados de uma forma geral para todos os cristãos do mundo de outras denominações que não o Espiritismo, para a maioria das outras denominações cristãs. Então, mais uma vez, eu deixo aqui claro que a nossa proposta não é absolutamente ofender a quem quer que seja. Tudo que vai ser dito aqui está presente. Basta a gente estudar. É conhecido por qualquer pessoa que se aprofunde um pouco mais no estudo da teologia. Então, não vou trazer aqui nenhuma novidade. Essa é a verdade. Como são 5 tópicos e é muita coisa para falar, eu depois falei, como é que eu vou falar tudo isso em tão pouco tempo, mas nós vamos tentar, ok? Então são 8h05, eu vou começar a falar agora, e quando for mais ou menos 8h30, 8h40, não sei, eu vou dar uma paradinha para que vocês façam as suas perguntas. Mais uma vez pedindo perdão, porque eu não leio aqui tudo que está aqui, porque ou eu leio, ou eu estou aqui com os amigos da espiritualidade para a gente poder dar o recado, que nem sempre é bem dado, visto que tenho muito chão ainda para andar para ser um instrumento adequado. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, em uma reunião mediúnica, em que era para ser dada uma mensagem importante para uma pessoa importante do movimento espírita, e eu estava presente nessa reunião mediúnica, e era para que eu fizesse uma psicografia. E o espírito, ele viu que não dava e então resolveu fazer uma psicofonia, ou seja, o espírito falando através de mim. A primeira coisa que ele falou foi pedir perdão, pedir desculpas, porque ele tinha um recado para dar através da psicografia, mas que o instrumento médium não tinha se preparado adequadamente. No caso era eu. Ok, fazer o quê, né? Isso mesmo. Então a gente vai tentando. Estão dizendo aqui que os corações travam a live. Pessoal, não cliquem. Seja lá onde for, não cliquem. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Esse estudo de hoje foi porque, sei lá quando, sei lá onde, mas foi aqui com vocês, eu falei brevemente sobre o conceito de inferno, que não era um conceito judaico nem cristão. E a partir daí tantas pessoas vieram falar comigo que eu resolvi, a partir daí, então, falar sobre isso. Paulinha, bem-vinda, querida. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar hoje, antes de mais nada, aliás, o que é dogma? O que é dogma? Existem 2 conceitos sobre dogma. Dogma é toda colocação que seja da área científica, filosófica ou religiosa que ela não permite uma indagação sobre aquela questão. Deixa eu explicar melhor. É um ponto basilar de uma doutrina, de uma filosofia. É um ponto basilar. E só que no cristianismo, das várias outras denominações cristãs, dogma ele se tornou um sinônimo de mistério de Deus. Então, existem 2 dogmas. O dogma teológico cristão, que é algo que você não pode questionar e você tem que aceitar aquilo cegamente, porque é um mistério de Deus. E aí eu falo exatamente com todo respeito. E existe outro dogma que é um ponto fundamental. Eu vou dar um exemplo. Se você chegar para mim e falar assim, eu sou espírita, mas eu não acredito na reencarnação. Eu vou dizer assim, você pode ser muita coisa, mas você não é espírita. Nós vamos ver na obra de Kardec, o dogma da reencarnação, Kardec coloca isso como dogma, é muito claro.
Então nós vamos ver isso. A primeira vez é na questão 171 de O Livro dos Espíritos, no que se funda o dogma da reencarnação. Depois da questão 222, ele vai escrever sobre o dogma da reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, vai dizer que a fé é a crença nos dogmas de cada religião. No capítulo 20, item 3, vai nos dizer a reencarnação, este belo dogma. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. E de pregar o novo dogma da reencarnação. Então, é um dogma. Se você chegar para mim e falar assim, eu sou espírita e não acredito em Deus, é a mesma coisa como eu falei da reencarnação. Você pode ser muita coisa, mas não é espírita. Porque o espiritismo é uma religião que um dos pontos fundamentais, basilares, é Deus, é Jesus, é a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Então, são pontos muito fundamentais sobre isso. Alguém me fez uma pergunta que eu já nem vi, e aí é como eu falei há pouco, quando for mais ou menos 8h40 eu vou abrir para questões, ok? Então, dito isso sobre o que é dogma, estejamos muito tranquilos em relação a isso. Vamos falar sobre alguns dos dogmas. Então, o primeiro deles é o inferno, céu e inferno, né? Mateus, em Evangelho segundo Mateus, Jesus, em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele deixa muito claro, desculpem, eu vim para fazer com que a lei seja cumprida, eu não vim para derrogar a lei. Qual a lei? Ele está falando do Antigo Testamento, a Bíblia judaica, os 46 livros que compõem a Bíblia judaica. É sobre isso que ele está falando, a lei e os profetas. E aí a gente vai ver que hoje as pessoas acreditam em céu e inferno, cristãs, né? E muitos não cristãos também. E a grande questão para quem é cristão, eu pergunto, Jesus acreditava em inferno? Qual era o pensamento de um judeu da Palestina do século I? Pois Jesus era judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando aos judeus da Palestina do século I. Então, essa é a questão. Qual era a visão de um judeu da Palestina do século I em relação ao inferno? Não tinha essa visão. Essa é a primeira questão. Não tinha essa visão. Os judeus, eles acreditavam que quando você morre, você vai para um lugar chamado Sheol, em hebraico. O problema é que 3 séculos antes de Cristo, até um século antes de Jesus, foi elaborada uma Bíblia judaica em grego. É chamada de Septuaginta, que é diferente da Vulgata Latina, é outra coisa, ok? A Septuaginta, por que foi feita uma Bíblia judaica em grego? Porque os judeus estavam miscigenados pelo mundo. As pessoas têm um sentido equivocado, acreditando que todos os judeus da Palestina, todos os judeus do século I viviam na Palestina, no que a gente conhece hoje como Israel. Isso é um equívoco. Na Palestina do século I vivia 1 milhão de judeus. Fora da Palestina viviam 3 milhões de judeus. Devido às imensas perseguições que eles sofreram durante todo o tempo, o que ocorreu? Eles simplesmente passaram a ter outros costumes e falar outra língua que não o hebraico ou mesmo o aramaico. Então foi feita essa Bíblia em grego. Quando eles traduziram a palavra Sheol, que quer dizer somente o mundo espiritual, vamos colocar assim, eles traduzem para Hades, em grego. Hades, em grego, é chamado de mundo inferior, submundo, para onde os espíritos vão depois que morrem. A gente vai ver que Platão ele vai elaborar essa questão de céu e inferno. É o que eu falei na outra live. É Platão que traz isso. Então ele diz que quando você morre, você pode ir para um dos 2 lugares. Que aí eu não falei isso na última live. Ou você vai para o Tártaro, que é o que nós espíritas conhecemos como umbral, ou você vai para um outro lugar chamado Campos Elíseos. Já ouviram falar esse negócio? Campos Elíseos era a denominação de céu de Platão, que nós chamamos de cidades espirituais. A vida no mundo espiritual, por exemplo, nós podemos pegar nosso lar. Então, Platão dizia que Campos Elíseos seria esse lugar. E aí o que acontece? Quando os judeus, como eles usavam muito a Vulgata Latina, a Septuaginta, perdão, eles confundem isso. E eles passam então a criar um conceito equivocado. Nós vamos ver hoje
que o cristianismo ele foi formado, não foi formado pelos judeus. O cristianismo que nós temos hoje, que é conhecido pelo mundo, ele foi criado, na verdade, por pagãos. Isso é importante que a gente entenda. Rapidamente depois da morte de Jesus, Paulo faz o quê? Ele começa a pregar aos pagãos, aos idólatras, ao povo grego-romano. Ele sai de Jerusalém. Quem fica em Jerusalém na casa do caminho? Pedro, Tiago, Filipe e João. Pregando para quem, gente? Para os judeus. Só que Paulo, quando ele volta lá, e eu fiz uma palestra na semana passada falando sobre isso, não vamos ter tempo para falar sobre isso aqui. Quando ele vê que os ensinos de Jesus só estavam sendo dados para os principais das sinagogas, para os fariseus, e Tiago estava transformou na verdade a casa do caminho em uma sinagoga judaica, ele entende que se ele não fizesse alguma coisa, os ensinos de Jesus iam desaparecer. E ele começa a pregar aos pagãos. Rapidamente tem mais pagãos adentrando o cristianismo do que judeus. Quando um pagão adentra o cristianismo, ele traz consigo as suas crenças. É o que a gente chama de sincretismo religioso. É o espírita que se diz espírita, é trabalhador da casa espírita, mas quando ele entra na casa espírita, ele faz o sinal da cruz. Mas o sinal da cruz não é algo espírita, é algo completamente católico. Então, é só para a gente entender como funciona. É o espírita, que é espírita, é trabalhador de uma casa espírita, mas na sexta-feira, 18 horas, tem uma imagem de Maria na sua casa e acende uma vela para Maria. Ok, eu não estou entrando no mérito, não estou fazendo julgamento. Vamos deixar isso muito claro. Fé é minha relação com Deus. O que eu estou querendo dizer é que isso não é espiritismo. Entende? Então, eu sou um espírita, mas trouxe para minha nova religião o sincretismo religioso. Acender velas, fazer o sinal da cruz e tantas outras questões. Só para a gente entender mais ou menos o que é sincretismo religioso. Então, deixando muito claro, Jesus não sabia o que era inferno, porque na época dele não existia esse conceito. Não existia. O que existia o conceito, sim, vida no mundo espiritual. Só que você vai para um lugar bom ou um lugar ruim, como Platão também dizia. A grande questão é que Jesus muitas vezes falava em uma linguagem forte para que aquelas pessoas entendessem. Então, eu queria me estender tanto mais sobre isso, mas hoje a gente vai falar, na verdade, muito, como se fala em inglês, né? Scratching the surface, só arranhando a superfície, porque não dá para a gente se aprofundar. Se eu tivesse 2 horas, eu ia me aprofundar. Então, basicamente, não existe. Não existe. A teologia do inferno é uma teologia posterior criada. E Jesus ele vai contrariar exatamente essa teologia. Sobre o quê? Ele vai trazer para a gente um Deus que é Pai. Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7. É a famosa parábola da ovelha perdida. Nenhuma ovelha vai se perder. Evangelho segundo João capítulo 10, versículos 11 a 16. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou vai se perder. Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Isso eu já falei, eu acho, na quinta ou na sexta-feira. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Deus é amor. Jesus vai trazer o Deus da misericórdia, não mais o Deus dos exércitos, não mais o Deus do olho por olho, dente por dente. Ele traz um Deus que perdoa. Sede vós, pois, perfeito como é perfeito vosso Pai. E o que ele vai falar? Perdoa para ser perdoado. Não julga para não ser julgado. E se ele está me dizendo uma coisa, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 22, por exemplo, perdoar até 70 vezes 7. E se Jesus pede isso de nós, quanto mais Deus, entendem? Então, resumindo, basicamente, não existia esse conceito que existe ainda hoje de penas eternas, inferno, fogo, isso não existe. Só que como se fala em um mundo inferior, e existe a famosa parábola do rico e do Lázaro, em que o rico está num lugar quente, mas aí a gente tem que entender um pouco o imaginário popular. Antigamente as pessoas acreditavam mesmo que o centro da Terra era feito de fogo. Por quê? Por causa dos vulcões. O vulcão expelia fogo. Então, se está vindo lá de baixo tem fogo. E eles vão elaborando isso com o tempo.
Tá certo? Mais tarde a gente vai ter também o Geena. A figura da Geena, na verdade, era um lixão que existia fora de Jerusalém e que pegava fogo constantemente, porque ali era o lixão, então estava sempre pegando fogo. Então, e o problema é que é isso, os homens eles vão recriando, reinterpretando da forma como eles conseguem entender melhor. Então, basicamente, terminando, isso é céu e inferno. Isso é o inferno, não existe, tá? Por favor, não existe inferno. Não existe um pai que vai querer que o filho ele fique eternamente em penas eternas. Isso é inconcebível para a razão humana. Sigamos. Jesus é Deus. Eu não vai dar tempo mesmo, né? Os 2 primeiros vídeos do Caminhando com Jesus que eu fiz foi exatamente vídeo 1 e 2 é sobre se Jesus é Deus. Queridos, a religião judaica, a religião de Jesus, é uma religião monoteísta. Mono, um. Teo, Deus. Um Deus. Jesus, na verdade, ele vai se colocar o tempo inteiro como menor que Deus. Mateus capítulo 19, versículo 7. Por que me chamas bom? Bom não, senão Deus que é meu Pai. Deixa eu pensar em outra. Nossa, são tantas que eu até me perco. Mateus 24, 34, 35, 36. Todas as coisas ocorrerão, mas destas coisas ninguém sabe, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai. Lucas 23, 34. 23, 46. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. 23, 34, perdão. Mateus 26, 41. Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tá vendo? Essa é a principal. João 8, 28. Porque meu Pai é maior do que eu. João 17, 3. Para aqueles que te conheçam como o único verdadeiro. Para que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro. Então vejam, Jesus está pedindo coisas para Deus. Olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. É Jesus falando na cruz. Então, a gente vai ver que durante todo o tempo Jesus vai estar fazendo colocações, se colocando como menor. Eu vim para fazer cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo o tempo ele vai estar fazendo colocações em que ele se coloca subordinado a Deus. Essa é a questão. Então, Jesus, sendo judeu de uma religião monoteísta, acredita somente em um Deus. Mas como então ele se tornou Deus? Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, é uma profecia sobre o Messias. Lembrando, o mais importante também, Jesus era conhecido como Jesus Cristo. Cristo vem do grego Christos. Christos quer dizer Messias. Mashiach em hebraico, que quer dizer o enviado, o ungido, o escolhido. O rei Davi era Messias. O rei Davi foi considerado Messias. E em 2 Samuel 7,14 está dito o quê? Um espírito, no caso Deus falando através do profeta Samuel, dizendo que da descendência de Davi vai vir o Messias e será para ele como um filho, ou seja, filho de Deus. Então, quando um judeu falava para outro judeu, Jesus é filho de Deus, as pessoas entendiam o quê? Legal, ele é o Messias. Está se referindo ao segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Ele é o Messias, ele é filho de Deus. O problema é quando você, por exemplo, Paulo vai falar que Jesus é filho de Deus para um pagão, para um idólatra. Quando Paulo vai dizer que Jesus é filho de Deus, eles entendem literalmente. Então eles falam, ele é filho de Deus. Então ele é como Hércules, como Aquiles, como Perseu, como Helena de Troia. Ele é resultado de uma relação sexual entre Deus e uma humana, gerando quem? Um semideus, conforme eles sempre acreditaram na sua mitologia. Quanto mais os pagãos adentram o cristianismo, mais eles trazem o seu sincretismo. Era a forma como eles tinham de entender filho de Deus. Essa fala, filho de Deus, Bnei Eloher, filho de Deus. Esse é o ponto, ok? Então, a gente precisa entender. E é com muito respeito que a gente fala sobre isso, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu fiz um monte de anotações porque é tanta coisa para falar.
Deixa eu ver se eu falei tudo que eu gostaria. Talvez, provavelmente, né? Aí aqui eu anotei. Jesus é Deus, está no Caminhando com Jesus, 1 e 2. E se Jesus é todo poderoso, está no Caminhando com Jesus, número 120 e número 121. Tá certo? Então, é só para a gente ter uma ideia. Então, Caminhando com Jesus, 1 e 2 e 120 e 121. Conforme eu vou falando, eu vou lembrando de outras coisas e o Jack é meio assim. Quem me conhece sabe que eu sou meio perdido mesmo. Terceiro ponto, Espírito Santo. Vamos lá. Ah, sim. Só para terminar essa questão de Jesus é Deus. Olha, se eu fosse católico e tivesse me tornado cristão, tivesse me tornado espírita, e de repente eu sempre acreditei que Jesus era Deus, mas de repente eu me tornei espírita e eu passei a ter um novo entendimento. Queridos, é com muito carinho e respeito que eu digo isso. A minha fé não pode diminuir se eu deixei de acreditar, de entender que Jesus é Deus e que Deus é um só, monoteísmo, teo Deus. Minha fé não pode diminuir, porque Deus continua existindo. A profissão de fé do judaísmo é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Só existe um Deus. E hoje em dia você pode perguntar isso para qualquer judeu. Em quantos deuses vocês acreditam? Um. Esse é o ponto basilar. E eu tenho que entender que Jesus era judeu, pregando para os judeus da Palestina do século I. Portanto, seria simplesmente inconcebível um judeu da Palestina do século I entender que tinha dois deuses, ao invés de um só. Tá? Tanto que ele não é conhecido como ele é conhecido como Jesus Cristo, Jesus o Messias. Não existe referência alguma de ele sendo chamado Jesus Theos. Por que ele não era chamado de Jesus Theos? Porque ninguém acreditava que ele era Deus no início. Isso é construção posterior pagã. Esse é o ponto. Ele era conhecido como Jesus Cristo, Messias. Messias não é Deus, é um enviado de Deus. Senão o rei Davi também nem seria Deus. Entendemos? Outra coisa. Jesus fez milagres? Fez. Moisés também. Milagre por milagre, Moisés fez. Livro de Êxodos, capítulo 7, versículo 1. Eis que te farei como um Deus. Deus está falando para Moisés que ele vai fazer Moisés como um Deus. Outra coisa, só para finalizar. Por isso, né? Esse é o problema, né? Não vai dar tempo de falar tudo que eu quero. Só para finalizar. Existem 27 livros no Novo Testamento, ok? O que de principal existe no Novo Testamento são os 4 evangelhos e as 13 cartas de Paulo. O único lugar, queridos, em que Jesus é colocado como Deus é no Evangelho de João. Principalmente João, capítulo 1, versículo 14, 8, 58, 10, 30. Principalmente. Só esses 3 versículos. E não é explícito. No 1,14 é explícito assim, mas é João que fala. Agora pensa um pouco. 13 cartas de Paulo, 4 evangelhos, e depois todo mundo se reúne. Vamos supor assim? Se reúne Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala, que legal, você escreveu a história sobre Jesus, eu também, nossa, que bacana e tal. Aí João fala assim, chega e fala assim, nossa, vocês falaram que ele era Deus? Aí vamos supor que eu sou Mateus. Eu chego e falo assim, nossa, eu esqueci. E Lucas, cara, sabe que passou despercebido? E Marcos, nossa. E Paulo, não. Vamos raciocinar. Será que isso é concebível? Será que isso é concebível? Lembrando que o Evangelho de João foi escrito, é o último Evangelho escrito, foi escrito entre o ano 90 e 100 da nossa era. 60 anos após a morte de Jesus, aproximadamente. A pergunta que eu faço é essa. Se eu fosse um dos apóstolos, se eu fosse escrever sobre a vida de Jesus, se Jesus tivesse deixado referência, ou se ele tivesse dito que ele era Deus, eu ia esquecer de falar isso? É só raciocinar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas.
Ninguém está dizendo que Jesus é Deus. E vós, quem vós dizeis que eu sou, é Jesus conversando com os apóstolos. Pedro diz, é a primeira vez no Evangelho de Mateus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele não está dizendo, tu é Deus. Gente, ele não está dizendo. O que Jesus responde? Bendito és tu, Simão Barjonas, porque foi o Espírito de Deus que falou através de você. Entendem? Ele se assume enquanto Messias. Como ele é morto? Rei dos judeus, porque o Messias seria um grande rei, um grande sacerdote, um grande guerreiro. Ele morre porque os judeus que fazem um conluio contra ele dizem que ele está se dizendo que ele é rei. Messias, não Deus. Ficou bem claro? Depois de tudo isso, eu espero que tenha ficado claro. Vamos para o segundo ponto. Cara, eu falo muito. Espírito Santo. Vamos lá. Os espíritos sempre estiveram presentes, ok? Entre os judeus e no Novo Testamento. Simples assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19, um espírito aparece para Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28, um espírito aparece para Paulo e para Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 8 e 9, Paulo faz um discurso e os fariseus dizem, se algum anjo ou espírito falou por ele, não resistamos a Deus. Eles acreditavam na comunicação dos espíritos bem de boa, muito tranquilamente, tá certo? Os espíritos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 1. Não extinguais as profecias, não caleis as vozes dos espíritos, escutai tudo, retende o bem. Ou seja, ouve o que os espíritos estão dizendo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a todos os espíritos, mas verifiquem se eles procedem de Deus. Mais explícito do que isso, para mostrar que os espíritos se comunicavam, gente, não tem. E é simples assim. Ok? Então os espíritos sempre estiveram presentes. Guarda esse conceito. Vamos a um outro conceito. Santo. Kodesh. Kadosh. Kedoshim. Os cristãos, no início do cristianismo, eles chamavam uns aos outros de santos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13, os santos de Jerusalém. Romanos, capítulo 1, versículo 7, os santos de Roma. No início da carta de Paulo aos Gálatas, no início da carta de Paulo aos Colossenses, ele sempre está chamando os cristãos de santos. Ou seja, os espíritos se comunicavam e Paulo e João estão dizendo para eles verificarem se os espíritos estão falando de Jesus. E eles se chamavam entre si de santos. Espírito Santo. Um espírito que vai falar sobre Jesus. É um espírito que tem um conceito... Não é porque ele é santificado, é porque eles se chamavam assim. Mas no Antigo Testamento, nós temos o conceito de Espírito Santo. Ruach HaKodesh, ou Ruach Elohim. É o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Isso quer dizer inspiração divina. O Espírito Santo, ele é inspiração divina. Não é uma deidade à parte de Deus, não é um outro Deus. Isso não existe na teologia judaica, por favor. Jesus era judeu, não existe, tá certo? Então, como até hoje, Ruach HaKodesh, Ruach HaElohim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, inspiração divina. É só isso. É Deus inspirando alguém, ou Deus quando ele vai, por exemplo, ele vai soprar a vida, porque espírito e vento é a mesma palavra em hebraico, ruach. Então, quando ele está dando vida, ele está soprando na narina de Adão. Então, ele está colocando nele ruach, espírito. É só isso. O conceito judaico do Espírito Santo, ruach, gente, é só isso. Só que o que ocorre, mais uma vez, se eu sou pagão, eu acredito em muitos deuses e eu me torno cristão, eu trago o sincretismo religioso. E então, eu não consigo ter um Deus só. Eu preciso de vários. Então, eu trago o conceito. Então, vejam que foi a formatação de duas coisas, tá certo? Um conceito que já existia na teologia judaica, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que não é Deus, não é algo separado de Deus, é um atributo de Deus. É um atributo, essa palavra que estava buscando, é um atributo de Deus. E depois, como tem os espíritos se comunicando, e são espíritos que falam de Jesus, e os cristãos chamavam aos outros de santos,
Espírito Santo. Como é um espírito, como é algo sobrenatural, é transformado em uma outra deidade. É com respeito que eu digo isso, tá? E vocês podem falar, mas por que isso não é dito em lugar nenhum? Gente, tá, é só a gente buscar. É só a gente aprofundar os estudos. Não é dito porque não é interessante, porque se eu sou cristão, eu não vou chegar na igreja, se eu sou padre, não vou dizer que não existe três deuses, ou um que é três, ou três que é um, tá certo? Lembrando que qual é o conceito do Espírito Santo? Eu até anotei aqui. Há apenas um Deus. Deus é três pessoas eternas, coexistentes. Cada uma dessas pessoas é inteiramente Deus. Então não existe todo-poderoso. Para a gente só finalizar essa questão do Espírito Santo e da Santíssima Trindade, é um dogma, tá certo? O dogma dentro da religião cristã, católica, no caso, é um mistério de Deus. Então, é o meio consenso, tem muitos teólogos que tentam interpretar o dogma da Santíssima Trindade, só tem um problema. Qualquer um que tente explicar o dogma da Santíssima Trindade, ele não entendeu, porque é um mistério de Deus. Sendo um mistério de Deus, você não tem que entender, mas eu posso raciocinar como que isso foi construído por homens. Por homens. Jesus nunca se chamou de Deus. Os judeus do século I, assim como os judeus de hoje, não acreditam que o atributo de Deus, Ruach HaKodesh, seja um outro Deus. Então, sincretismo religioso. E eu falo isso com respeito. A nossa fé não pode diminuir se de repente eu passar a entender Deus de uma outra forma. Ok? Vamos ao terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto já foi o Espírito Santo, né? Quarto ponto, Maria é Virgem. Vamos lá. A virgindade da Maria. Lembrando que a virgindade de Maria, queridos, ela só foi estabelecida no século XIX, tá? Então, isso tudo que a gente tem só foi estabelecido pela igreja no século XIX. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, existe uma profecia de Isaías. A virgem dará à luz um menino. Perdão. Já tá vendo como é que é? A profecia é: a jovem dará à luz um menino. Em hebraico a palavra é alma. Alma é jovem. Virgem em hebraico é betulá. O problema é que, mais uma vez, vocês se lembram quando eu falei da Septuaginta, quando foi traduzido para o grego? Quando você traduz jovem para o grego, a palavra ela acaba sendo partenon, que é virgem. Esse é o problema das traduções. Às vezes você quer dizer uma coisa e quando vai traduzir não tem palavra correta, ou uma palavra tem dois significados, e aí complica tudo. Tem problema? Não. Absolutamente não. Importa? Não. O que eu estou querendo mostrar é que às vezes coisas que a gente tem como verdades absolutas são equívocos muitas vezes de tradução. É isso que eu estou querendo mostrar. Tá? Então a palavra virgem em hebraico é betulá, jovem alma. É óbvio que quer dizer, para mim, eu sempre digo isso para as pessoas, sempre digo isso para as pessoas. E eu falo aqui, deixando registrado, para mim, na minha visão, que eu não sou cristão de nascença. Após o Cristo, na minha visão, Maria foi o ser mais evoluído que já pisou nesse planeta. Para mim, tá certo? Para mim. Eu não sou devoto de Maria, eu não sou cristão de nascença, portanto, nem teria cabimento ser devoto. Mas para mim, Maria de Nazaré, o meu coração fala que após Jesus, Maria de Nazaré foi o espírito mais evoluído que já teve no nosso planeta. Aí talvez você possa me dizer, por que você acha isso? Não, por que não Paulo, por exemplo, que fundou o cristianismo? O Buda, Zoroastro, Krishna, Moisés? Por um simples motivo. Maria, esse ser angelical, ela recebe em seu ventre Jesus de Nazaré. Para mim isso basta. Para mim isso basta. Ela recebeu, ela concebeu um espírito que foge ao nosso entendimento, à sua magnitude. E para mim, simples assim.
É por isso que, para mim, Maria é o ser mais evoluído. Eu não vou adentrar. Jesus é filho de. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, já falamos sobre o Espírito Santo. Como ele foi concebido, eu não vou adentrar esse campo por um simples motivo. Existem muitas conjecturas e eu não estou aqui para fazer conjecturas. Simples assim. Tem um livro, Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, muito bom. Existem algumas publicações sobre Maria, mas não é o nosso foco assim. Aqui adentrar isso. E eu falo com imenso respeito. Eu só quero dizer que o dogma da Imaculada Conceição não se refere a Maria. Se refere a seus pais, Ana e Joaquim, que na relação sexual Maria foi concebida sem pecado. Porque existe também uma criação cristã, o dogma do pecado original. Os judeus não acreditam no pecado original. Mas para Maria ter sido concebida, os seus pais tinham que gerá-la sem pecado, sem o pecado original. Portanto, o dogma da Imaculada Conceição, dela ter sido concebida sem pecado, não se refere a Maria, se refere aos pais dela. Tá certo? E isso surgiu no século XIX. Então é uma coisa muito nova. Só para a gente entender. Já são quase 8h40 e ainda falta... isso é fácil. Meus pecados são perdoados? Não. Não, brincadeira. Brincadeira. Os teus pecados vão ser perdoados tanto quanto você perdoa do teu próximo. Nossa, não é isso que o Espiritismo diz. Eu não sei, eu estou falando o que Jesus falou. Para mim isso basta. O Espiritismo vai falar assim sobre a lei de ação e reação. Então, se eu posso perdoar, já falamos sobre isso, né? Mateus capítulo 6, versículo 14, porque como na medida que você perdoar ao próximo, Deus também, a perdoar as ofensas alheias, as vossas também serão perdoadas. Então é simples assim, tá certo? Jesus sempre vai colocar essa questão, como na live de sexta eu falei, né? Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgue para não ser julgado, porque com a medida que você julgar, você igualmente será. Então é simples assim, tá certo? Então, porque quando eu perdoo, eu evoluo espiritualmente. Eu acho que basicamente é isso. E quando eu evoluo espiritualmente, quando eu estou perdoando, eu estou trabalhando... Michele! Oi, querida! Saudade de você, querida. Simples assim, não é, Michele? Simples assim. Quando... Querida, essa menina. Quando eu perdoo, o amor está se fazendo presente em mim. Então, estou pagando pelo amor aquilo que eu deveria em dor. E, de novo, vou falar de novo. Remuneração espiritual, mensagem de Emmanuel. Leia lá, criatura. Principalmente da metade para o final, ok? Então, basicamente é isso. Os pecados não são perdoados, tá? Isso também é um equívoco cristão, bem do início já. Bem do início. Porque eles precisam entender porque Jesus, que era o Messias, morre. Que o Messias não é para morrer. E ele morre. Então eles vão dizer que Jesus... Qual é o número? Se você quiser saber sobre... não tem aqui. Mas deve ter algum caminho com Jesus sobre se Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu não sei o número, busque lá Caminhando com Jesus, ou Jack Darsa. Jesus é o Cordeiro de Deus para entender melhor. Mas não existe isso. Deus vai tanto me perdoar quanto mais eu trabalhar no bem. E é simples assim. Por isso que Kardec vai colocar fora da caridade não há salvação. Paulo também vai colocar isso, mais ou menos nesses termos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, toda aquela história. Sem amor eu nada teria. Sem caridade, em outras traduções, eu nada teria ou nada seria. Fazer o bem, gente. E é isso, é fazer o bem. Olha, nós só temos mais 17 minutos. Então, eu gostaria que, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, faça agora, porque, como eu falei, há tanta coisa para falar e não tem... Eu anotei aqui 1 milhão de coisas. Eu acho que eu falei meio milhão. E não tem como falar tudo que eu gostaria, porque a gente não tem tempo. Então, só vou esperar aqui algum momento, se surgir alguma pergunta ou não. Oi, Miriam, boa noite. Para que senão a gente dá continuidade. Ok, Renata. Jack, a noção do inferno pode ter sido reforçada pela interpretação de Mateus 13:42? Só falar uma outra coisinha. Gente, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que existe isso. Mateus 13, o quê? 13:42. Renata, eu não sei. Vou buscar o que é 13:42, tá? Em Mateus 28:19...
Jesus está falando, ide pregar a todas as nações, batizando-nas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teologia, esse versículo ele é conhecido como interpolação. É uma colocação posterior. Por que as pessoas dizem isso? Porque os apóstolos não pregam para os gentios. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19, um espírito aparece para Pedro falando para ele ir falar com o gentio, porque ele não falava. Então, peraí, se Jesus tivesse dado uma ordem e o Pedro não ia fazer, eles não pregam, tá? E só vamos ter 1 Epístola de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também é uma colocação tardia e também é considerado por um consenso teológico mais racional, pelos estudos da crítica textual do Novo Testamento, como sendo uma interpolação. Então, de 8.000 versículos, nós só temos 2 versículos falando, Jesus falando para... Um é Jesus falando, só que não seguem, então tem alguma coisa errada. E quem vai fazer isso é Paulo, na verdade, depois a gente já falou sobre isso, e na primeira epístola de João, que também é considerada interpolação. Por quê? Porque quando é escrita a Vulgata Latina, quando Jerônimo vai escrever, não existe esse versículo. Na Bíblia Latina, na primeira Bíblia Latina que foi feita, não tem esse versículo. E eles falam, mas você não botou? Ele falou assim, mas não existe isso. Não existe nos manuscritos gregos mais antigos que eu possuo isso. Isso. E isso é histórico, tá? Isso é histórico. O que fazem? Produzem um manuscrito grego e entregam. Está aqui, Jerônimo, agora bota. Essa é a história de como foi parar em 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8, porque não existia. E isso a gente precisa entender. É com imenso respeito que eu falo. Isso é teologia, tá, pessoal? Não existia. A Raquel fala de 13:42. Qual é essa passagem, Raquel? Deixa eu ver se eu acho aqui. 13:42, 13:42, 13:42... A Raquel, ela faz um... Ah, não, aqui é a Renata. Desculpe, Renata, confundi com a Raquel. 13:42. 13:42. Desculpa, gente. Sem luz. Mesmo com essa luz eu não consigo enxergar. Olha isso, alusão na fornalha de fogo. Ele haverá pranto e ranger de dentes. Geena. Esse é o conceito de Geena, Renata. Tá? E Jesus ia dizer isso sim. Ele vai dizer isso várias vezes, na verdade, que você pode ficar num lugar bom ou num lugar que é pranto e ranger de dentes, que nós espíritas chamamos de umbral, e que a igreja depois, esse lugar de pranto e ranger de dentes, ela vai chamar de purgatório. Tá? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque Jesus sabia tudo que a gente sabe. Então ele sabia que existia um lugar que quando você morre, você vai para esse lugar para se depurar mais, que é o que a gente chama de umbral, e a Igreja Católica chama de purgatório. Então ele vai dizer que é um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Basta ler o primeiro capítulo do Nosso Lar, que a gente vai entender bem certinho o que é essa história de pranto e ranger de dentes, porque é exatamente o que tem lá. Ok? E Geena, porque é um lugar que tem fogo. A gente já explicou, porque era da terra, os mundos inferiores dentro da terra, e também por causa de Geena. Em outra passagem de Marcos ele vai falar sobre isso. Geena era o lugar que estava sempre pegando fogo, que era o lixão de Jerusalém. Tá bom? Raquel, caminhando com Jesus 66. Jesus é o Cordeiro de Deus, pronto. Gente, a Raquelzinha, ela anota, ela estuda, então ela sabe tudo, assim. Ela tinha que estar aqui do meu lado, porque ela é muito legal. Gratidão, Raquel. Ela teve aqui, ela não é daqui, ela é do Rio, e é uma querida, é uma fofa. Vamos ver. Não entendi se a Maria é virgem. Eu acho que o nome da pessoa, eu não estou enxergando, me perdoe, é Lucas? Veja, o que eu quis dizer é como que foi criado a concepção teológica de que Maria seria virgem. Porque a profecia diz respeito a uma jovem. E toda jovem é virgem. Mas por causa da tradução para o grego, que se tornou virgem, foi criado um dogma. O dogma da virgindade de Maria. Entende? Então, eu não estou entrando no mérito se ela era ou não. O que eu estou dizendo é que não importa. Mas por causa disso, foi criado um dogma. Essa é a questão. Tá bom? Quando será a próxima live? Quinta-feira será o estudo do livro Renovando Atitudes, capítulo 2. Se eu não me engano, o título é alguma coisa sobre felicidade que a gente vai falar, Cássia. Teologicamente falando, várias religiões falam do juízo final.
Você pode comentar alguma coisa? Nossa, que pergunta boa. André. André? Oi, André. Tudo bem? Gente, eu não enxergo direito. Para quem enxerga muito bem, eu falo assim, não tem pressa não. Um dia você vai chegar à minha idade, tá? Você vai ter assim 22, 23 anos igual a mim, desse lado, e depois mais um pouquinho do outro, mais um pouquinho em cima. É, não tem juízo final, gente. O que tem é a separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas. Quando que vai se dar isso? Agora, já está se dando. O juízo final é o que nós espíritos chamamos de transição planetária. E é simples assim. Que estão sendo, então, colocados na balança e estão sendo, entre aspas, julgadas as pessoas. Não existe um julgamento. O que existe é o planeta está mudando de padrão espiritual vibratório e tem pessoas que não estão mais nesse padrão. O que vai acontecer? Elas vão ser convidadas a ir para um outro lugar, um outro planeta que esteja no padrão vibratório compatível com dessas pessoas. É que nem eu falo, um rádio. Não adianta você botar num rádio que, sei lá, toca música sertaneja e querer que nesse rádio esteja tocando, sei lá, CBN Diário. Não tem um rádio chamado isso? CBN, ou CBI, ou CBA Diário, não tem? Que só toca notícias? Aí você fala assim, ué, não está dando notícias? Sim, você está ouvindo um rádio que só toca música sertaneja. Você tem que estar na sintonia. Então o juízo final é isso. Agora está sendo separado o joio do trigo, os bodes das ovelhas. É transição planetária. E simples assim. Simples assim. Simples assim. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta chegando. Tudo é sintonia, Ana Verônica, com certeza. Carolina, eita, fiz alguma coisa aqui. Gratidão, Caroline. Gente, eu não sou nada. Ok? Ah, CBN, gratidão, Bianca. Eu não sou nada. Se Sócrates dizia, só sei que nada sei. Se Jesus vai dizer, Mateus capítulo 19, versículo 17, falei há pouco, por que me chamas bom? Bom não, senão Deus. Se Pedro vai dizer, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo. Se Paulo vai dizer, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada seja, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu faço questão de fazer essa colocação. Sabe as tuas lutas, você que está me ouvindo? Tcharam, eu tenho igual. Tá? Quem conhece a minha história, pelo que eu passei no ano de 2019, eu me afastei do movimento espírita, passei por momentos muito difíceis na minha vida, extremamente difíceis. Estou passando até hoje. Quem me conhece sabe, eu sou igualzinho a todo mundo, tá? Simples assim. Vamos ver. Existem padrões de pensamento que puxam para esses lugares. O julgamento começa no espírito, sem dúvida. Depois dessa pandemia, vamos ter muitas mudanças. Oi, Pri! Boa noite! Seja bem-vinda, querida. Sim, sim, querido. Quem falou isso? Edson. Teremos mudanças, sim, mas, de novo, essa mudança ela vai vir mais acelerado agora, a partir da famosa data limite de Chico, eu já falei isso, mas ela vai vir ainda... olha só, gente, não vai acontecer nenhum milagre, tá? Ai, a pandemia chega. Em setembro o mundo vai estar melhor. Menos. Mas sem dúvida houve um despertar da humanidade. Sem dúvida. Houve um despertar de 7,5 bilhões de pessoas encarnadas e mais de aproximadamente 14 bilhões de pessoas encarnadas. Não é assim. Não é assim, é lento, mas sem dúvida está se dando em uma velocidade maior porque a transição planetária se faz presente. E é como eu digo, a transição planetária é inexorável. Iremos nos tornar um mundo de regeneração neste século. É como eu digo. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Imagina uma luta, tá? Imagina uma luta mesmo, tipo de boxe, 12 rounds, ou um MMA, né? Octógono, já ouviu falar? UFC, né? Enfim, que ou é 3 ou é 5 rounds, lembrou? Estamos no último round. Olha que legal, tá no último round, aguenta firme, já vai acabar. Então, o que acontece? Na próxima existência, no meu caso, eu vou ver esse mundo chegando, mas na minha próxima existência, eu vou falar assim, nossa, o famoso admirável mundo novo.
Livro no Roteiro de Jesus, capítulo 34. Jesus fala lá com o meu mundo de regeneração. A gente só tem que estudar. Livro no Roteiro de Jesus, capítulo 34. O reino de Deus está dentro da gente, pessoal. E já já agora vai estar dentro, ao nosso redor também, tá bom? Peraí, alguém fez uma pergunta. Dani, Jack, como Maria pode conceber Jesus sem relação sexual? Acredito que ela e José que o conceberam assim como qualquer encarnado. Por favor, busquem lá, Caminhando com Jesus. Jesus é filho de José? Eu acho que eu fiz algo nesse sentido. É importante a gente notar que a história da concepção só está em Mateus e em Lucas. E o que ocorre? Vai dizer Mateus 1,16, Lucas 3,23, provavelmente, vai dizer que está dizendo que que José só vai ter, que Jesus é, nossa, eu não lembro. Tá, mais fácil. Em Mateus e em Lucas tem a árvore genealógica de Jesus, tá legal? Por que eles fazem isso? Porque Mateus e Lucas querem comprovar que Jesus é o Messias. Messias, não se esqueçam que eu falei, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, o Messias vai ser um herdeiro, hereditário. Ele pertence à linha genealógica de Davi, tá? Ele tem que ser, não é herdeiro a palavra, esqueci o nome da palavra, mas ele tem que ser vindo de família por família, geração após geração, vindo lá de Davi. Ele tem que ser da linhagem de Davi. E aí o que Mateus e Lucas fazem? Eles escrevem a árvore genealógica de Jesus. E eles estão dizendo ali que Jesus é filho de José. Eles não estão dizendo que Jesus é filho de Deus. Na árvore genealógica, está lá em Mateus e Lucas, Jesus é filho de José, esposo de Maria. Porque o Messias vem da linhagem de Davi. E é simples assim. Tá certo? Então, o que a gente precisa é conhecer melhor esse livro. Novo Testamento, que no meu caso é Velho Caquético Despedaçado, caindo aos pedaços, Testamento. Tá certo? Queridos, eu peço perdão como sempre. Gente, não tem como ler, eu peço mil desculpas. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, me chame no privado, depois mande mensagem e da forma como der a gente responde, tá bom? Restam 3 minutos. Nossa próxima live, quinta-feira, às 20 horas, livro Renovando Atitudes, capítulo 3. Vamos estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. Mais uma vez, quero deixar claro, minha proposta aqui não foi ofender a quem quer que seja. Só foi falar em fundamentos teológicos. Gente, é só ir no Google e buscar isso tudo. Tá? Eu não inventei nada, tá tudo lá. É só buscar, tá certo? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. 117 pessoas online. Eu não quero atrair multidões, não, gente. Eu só quero auxiliar ao Cristo a implantar o reino de Deus no coração de cada um e na terra. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado. Desculpem, tem um amigo querendo falar, mas eu não posso fazer isso. Não é, não é proposta a gente começar a fazer psicofonias aqui. Vamos só fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade que temos de trabalhar contigo. Auxilia-nos, Senhor, a sermos tua luz no mundo que nos cerca, na família que nos abriga, no trabalho que nos acolhe. Auxilia-nos, Senhor, a sermos melhores do que hoje somos. Auxilia-nos a sermos mais brandos, mais mansos, mais humildes, mais pacíficos e mais pacificadores. Nos dê a força necessária, Senhor, para vencermos a nós mesmos e não ao nosso próximo. Auxilia-nos, Senhor, a termos a coragem necessária para olharmos para nós mesmos
e termos a força necessária para caminharmos em tua direção. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus. Abençoe a todos que estão aqui conosco nesse momento, encarnados e desencarnados. Que essa centena de pessoas encarnadas que aqui estão conosco, Senhor, possam sentir nesse momento a tua paz. A minha paz vos deixo.